Seja bem-vindo e bem-vinda à versão beta do Pod Brown. Se no episódio anterior nós mergulhamos na revolução interna da mulher madura, da autoestima ao relacionamento, agora vamos levar essa mulher transformada para a sua relação mais visceral, a maternidade. A versão beta está começando e para nos guiar nessa jornada que é cheia de amor, mas também de culpa, desafios e uma necessidade imensa de adaptação, nós temos a honra de receber uma convidada mais que especial, que é referência no assunto. Sejam muito bem-vindas, meninas, novamente. Vamos fazer aquele episódio que prometemos, então. Mais um, vamos lá. Mais um. E muito bem-vinda a nossa convidada, é a Simone Brustolin, que além de mãe, ela é psicóloga, psicopedagoga, neurocientista e a mente por trás da clínica Singular, é isso? Um espaço que trabalha a inteligência emocional em todas as fases da vida. Muito bem-vinda, Simone. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo muito importante ao lado dessas mulheres lindas, especiais, inteligentes. Obrigada mesmo. Queremos saber hoje sobre as suas versões. Que você divida com a gente também as suas versões. Com certeza. E assim, de tudo isso que eu acabei estudando e conquistando, eu digo que a minha versão mais importante é ser mãe. Que lindo. Então é isso, porque quando você é mãe, realmente você tem a chance de aplicar aquilo que você estuda, aquilo que você conhece, aquilo que você vê, né? Ali no teu dia a dia, você vê as coisas acontecendo, né? Você vai podendo experimentar. Então ser mãe, né, faz diferença, torna tudo mais fácil, mas também mais difícil, né? Porque aí você consegue entender o lugar da outra pessoa, porque muitas vezes você vê a teoria, né? Mas ali no dia a dia é difícil fazer aquilo acontecer, né? Então quem é mãe, acho que consegue ter um pouquinho desse olhar assim, de que nem sempre vai ser possível, né? Mas que eu vou tentar, todo dia um pouquinho, né? Então é um lado assim muito importante, assim, muito... Talvez seja realmente o lado que eu mais gosto enquanto ser humano, assim, é ser mãe. E esse sentimento de culpa aí que permeia a maternidade, que a gente até vinha falando no outro episódio, que as mães, elas se sentem muitas vezes culpadas ou por não ter conseguido dar tanta atenção para o filho por conta da vida profissional, ou muitas vezes se sentem culpadas por terem ficado tanto tempo em casa e talvez não terem saído antes para o mercado de trabalho. Então, é tão complexa essa questão do universo materno, pensando nos seus outros afazeres, nas suas outras versões, né? Sim, realmente, né? Eu acho que mãe é esse misto de culpa, porque você nunca vai estar ali plena o tempo todo, né? Para aquele papel de ser mãe. Mas eu penso que a gente sofre tanto, porque olha o tamanho da responsabilidade, o tamanho da encrenca. Você tem um ser caminhando, né, que é a responsabilidade tua, que foi você que colocou ali no mundo, que trouxe ele, né, que deu vida, que soprou vida. E é claro que você se sente responsável. Você quer que esse ser seja uma versão tua muito melhor, muito mais elaborada, né, que tudo dê certo para ele. Todas as coisas que você não conseguiu ou que foram difíceis, você quer que com ele não aconteça dessa forma. E isso é muito difícil, é quase impossível, né? Você não vai conseguir porque você está diante de uma outra pessoa. É uma pessoa diferente de você. E quando nós somos mães, nós acreditamos que os filhos, eles precisam parecer conosco. Como se fosse uma extensão da gente. Isso. Né? Eles precisam gostar daquilo que a gente gosta, eles precisam sentir de forma parecida como a gente sente. E isso é o que torna tudo mais difícil, porque você está diante de uma outra pessoa. Uma pessoa que pensa, que sente, muito diferente de você. E você conseguir entender isso enquanto mãe é complexo, né? Por que essa pessoa faz diferente? Por que ele não pensa assim, não gosta disso?
E aí que os embates começam. É a frustração, né? Que os pais têm. Sim, a gente se frustra, né? Porque você idealiza, né, esse filho. Você já imagina como que ele vai ser, o que ele vai gostar, que ele vai bem na escola, né, que ele faça isso, que ele pratique Siga a esporte. profissão. Eternamente feliz, né? Que ele tenha o que você não teve. Né? E aí você vê aquela pessoa que não vai corresponder a tudo aquilo que você idealizou. Né? Não porque ele quer te frustrar ou porque ele não gosta de você, porque ele é um ser humano, né? E ainda na infância, aí começam, né, os embates, porque a criança na infância, ela não consegue dar conta, né, de se regular. Então a gente tende a olhar aquilo como uma afronta. Né? Assim, mas ele está fazendo diferente do que eu pedi, diferente do que eu gostaria, é para me afrontar, é para me deixar mal, é para fazer eu me sentir uma mãe malvada, né? E não é nada disso, né? A criança apenas não sabe ainda, né? Nada disso, né? Ainda não consegue toda essa autorregulação que a gente gostaria e que por vezes nem nós adultos temos e conseguimos, né? Você acha que a mãe madura, ela lida diferente com a maternidade? Que ela tem um filho um pouco mais tarde, ela tem outra percepção, ela tem outra doação diferente? Assim, Mara, eu penso que é diferente essa relação, mas eu não digo para você que isso é sempre positivo. Sim. Depende muito de quem é essa mãe, depende muito de como ela lida com ela, né? Quais são os anseios, as frustrações, os desejos que ela tem, para daí a gente pensar como que vai ser essa relação com o filho, né? Então, não acredito assim que dependa somente da idade, da maturidade da mulher. Tem muitos fatores, né? Muitos, né? Você vê História de vida, isso. Você está sozinha, você está com um companheiro, você está bem no relacionamento, você não está, né? Então, é muita coisa que vai envolver, eu acho. Sim, porque você vê mães que, assim, o sonho da vida daquela mãe era... o sonho da mulher era ser mãe. E aí, quando aquela criança nasce, aquela criança é absolutamente tudo para ela. Então, ela acaba deixando a própria vida de lado, né? Deixando assim aquilo que ela não entende mais o que ela gosta, ela só entende o que é a vida daquele filho e ela vive pelo filho. E aí a gente tem uma relação que não é saudável. Por quê? Porque eu vou também roubando as oportunidades dessa criança, né? Eu estou o tempo todo em cima, eu estou sufocando, eu estou fazendo por ele, eu não deixo que ele próprio faça, né, alguma escolha, porque eu já entendo que a consequência pode ser danosa, e aí eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele se machuque. A independência. Eu não quero sofrer junto. Sim, perfeito isso. Porque se o meu filho sofre, é lógico que eu também sofro, né? E eu sofro talvez duplamente. Eu sofro por ver o sofrimento dele e também por acreditar que eu sou responsável. Porque se ele está sofrendo, de alguma forma eu não fiz o meu papel direito. Né? Porque o papel de mãe, esse papel romantizado, é dar a vida pelo filho. É não deixar que o filho sofra, é fazer tudo o que pode. Isso é mentira. Né? Não pode, não dá para ser assim. A criança precisa passar por isso também para amadurecer. Né? Eu acho que a maternidade, ela é muito decepcionante em algumas coisas. Ela é maravilhosa, mas ela é decepcionante. E a gente vê isso na época da obstetrícia ali, porque durante o pré-natal você cria um sonho, né? Que você vai ganhar um neném, que ele vai mamar, que ele vai ser gorducho, lindo, maravilhoso, que você vai pôr aquela roupinha, que você vai sair da maternidade. Cara, a criança nasce, primeiro que você se olha no espelho e fala assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Passou um caminhão em cima de mim, né? E aí aquela criança chora de noite, não dorme, tem cólica, você põe a roupinha nova, ela faz cocô até aqui. Então, quer dizer, viu? A mãe tá com dor. Aí você tá com o peito rachado, com dor do parto, né? Do corte do parto, enfim, ou da cesariana, noite mal dormida. Então, é complexo, né? É decepcionante. Esses né? dias eu vi o blues corporal, e aí tem ainda que é hormonal, tudo isso. Meu Deus. Então, e a gente se ilude, né? A gente vai fazendo um paraíso, assim, né? De lindo. De lindo, e não. Esses dias eu vi uma mulher no mercado e ela tava com um bebezinho bem tiquinho, assim, daí até a moça perguntou quantos dias?
10 dias fazendo hoje. Até eu olhei e falei assim, gente, eu com 10 dias eu tava com o cabelo aqui assim pra cima. E eu tava assim, ai meu Deus, eu nem tinha saído ainda quase direito pra... E ela tava segurando Plena. assim, plena, só com uma mão, o bebê assim, e pegando as coisas. Eu falei, gente, mas parabéns. Mas mais ou menos, né? Porque de repente ela tava ali porque não tinha ninguém pra ir. Porque não tinha ninguém. Entendeu? Ou eu vou lá pegar, ou nós vamos passar fome aqui. Então, né? Tem todos esses contextos. Ela teve, né? Se obrigou a fazer. E não é fácil. Aqui, a gente tem aqui uma questão que quando os pais, tentando dar conta de tudo, acabam colocando os filhos em expectativas próprias, mais ou menos aquilo que eles estavam falando, né? O filho real versus o idealizado. Isso acontece. Muito, né? Porque quando a gente tem um filho, todas aqui, né, são mães. É natural esse processo de você idealizar. Você já fica imaginando, né, o que ele vai ser, tudo aquilo que você quer que aconteça, né, em todas as fases da vida, do desenvolvimento. E quando alguma coisa não acontece, é muito frustrante. Porque você tem o tempo todo aquela criança, aquele adolescente que você idealizou, mas ele não é, de fato, quem você tem. Ele pode pensar muito diferente, né? Como eu coloquei, agir, enfim, isso acontece o tempo todo. E por isso que eu penso que não tem muito a ver com, mas a mulher mais madura, então quer dizer que ela é uma mãe melhor? Ou pior, talvez, né? Ou pior, né? Não. Não tem como dizer isso. Não, tem a ver com esse universo assim realmente emocional, mental, né? Para conseguir diferenciar quem sou eu, mãe, quem é o meu filho. E isso não é assim uma coisa que um dia lá na frente você vai se dar conta. Isso é uma coisa que você precisa desenvolver e praticar diariamente. Em cada situação, em cada escolha. Não é uma coisa grande, é uma coisa pequena, né? É você olhar e falar, puxa vida, isso que essa criança está pedindo, não sei, não faz sentido, não é isso que eu gostaria que ele fizesse agora, não faz sentido para mim, porque não estava nos meus planos, não foi isso que eu imaginei. Mas será que para essa criança isso, né, que vive agora, nesse momento, nesse mundo, que vai para essa escola, que tem esse amigo, será que para essa criança isso não faz sentido? E é muito difícil a gente fazer esse movimento o tempo todo, né? De olhar e entender que às vezes aquilo não faz nenhum sentido para você, porque você idealizou tudo diferente, né? Mas a tua realidade ali, aquela criança, ela está te pedindo algo porque ela é real. E você está lá nos teus planos, nos teus devaneios. Só que isso é um limiar muito complexo para a gente também, né? Porque você pensa assim, tá, mas e daí eu deixo que faça, mas e se é complexo? Até que ponto isso realmente não é muito danoso a ele, né, ou a ela? Então é complexo. É complexo porque o tempo todo você tem que estar olhando para a consequência daquilo que está acontecendo, né? O que o meu filho está pedindo? Né? O que é assim? Eu gostaria muito que ele fizesse um esporte. Né? Meu sonho era que o meu filho fizesse um esporte, porque eu acho muito bonito, criança que faz esporte e tal, e o pai, né, adora futebol, então o meu filho tem que fazer futebol. Essa criança não gosta de futebol, né? Ela não tem nenhuma habilidade para fazer futebol. Então eu vou ter que ter um pouquinho de bom senso, de empatia para olhar para essa criança e falar, poxa, eu acho que o futebol não vai rolar. Vamos pensar numa outra modalidade, algo que então, né, ele goste. É isso, sabe? Então essas escolhas pequenas e diárias, isso dá trabalho. É muito mais fácil você criar uma rota, né, para o teu filho e falar, não, ele vai no futebol. Pronto. Querendo ou não, eu já falei, Como né? muitas vezes a gente era tratado antigamente pelos nossos pais, né? Que a gente não tinha muito diálogo, era isso e acabou, né? Não tinha um porquê daquilo. Isso é importante também que ela trouxe, né? Assim, você acha que hoje em dia as mulheres idealizam muito mais o filho do que nossas mães idealizavam? Você acha que a gente era mais livre, assim? Mais livre entre aspas, né? A gente não tinha poder de escolha, não, mas também, viu? Você não precisava fazer 5 línguas, 85 esportes. Né? Não tinha tanta não tinha pressão. isso, né? Parece assim, parece que a gente era mais livre.
brincava na rua. Isso daí, a segurança também, Aham. né? Tinha questão de segurança. Mas é o mais lindo, o mais belo, o mais... Eu acho que tem muito essa coisa assim, não, ele precisa ser o melhor. Parece que não tinha isso na nossa época, assim. E parece que os pais vão delegando também para a escola, para o futebol, para línguas, né? O cuidado. Talvez porque não aguenta Porque mais as não crianças tem dentro de casa. tempo. É, exatamente. Porque não tem tempo. E essa superproteção também, ou querer que o filho faça de tudo, mas no sentido, a escola que eduque, a escola que... Delegando a educação delegando, pra exatamente. Porque os pais não têm tempo mais. Sim. E eu penso assim que isso, né, tempo, talvez seja o tópico mais importante. Porque quando a gente pensa, né, em tudo isso que nós estamos discutindo aqui, a gente vai para o tempo. Porque parece que para você dar conta de fazer o que precisa ser feito, para que você seja uma boa mãe, né, para que você faça tudo aquilo que é esperado, você precisa tempo. E a gente não tem esse tempo, né? Porque os dias atuais não permitem. A gente tem que lidar com um zilhão de outras coisas. Então você não Mas vai parece que conseguir. uma criança hoje não tem tempo, né? Um adolescente, ele tem segunda, quarta e sexta de manhã, isso, não sei o que, vai pra escola, você vai ver o dia da criança. Isso não estressa a criança? Até que ponto isso é saudável, até que saudável. ponto isso está, sei lá, né, Sobrecarregando acabando com a aquela cabeça. Sim, eu penso que vale a pena sempre a gente pensar assim, né? Para tudo que ajuda a ter esse olhar, frequência e intensidade. Puxa, uma criança se exercitar, né? Precisa, é saudável, aprender uma língua, precisa. Ela precisa realmente ter ali parte do seu tempo ocupada, né? Claro que sim. Mas com que frequência, com que intensidade? Ela tem que ter um tempo livre para ela, né? Então, Fazer um ground, né, pôr o pé no chão. Porque as crianças estão hiperestimuladas e aí elas não sabem mais ficar com tempo ocioso. Então essa que vai segunda, quarta e sexta, ela fica em casa, ela não sabe o que Ela não fazer. sabe o que fazer. Não, Eu vejo ela tá o Heitor, tempo ele- todo mexendo em alguma coisa, ele precisa ficar mexendo em alguma coisa e agora que a gente sendo reduziu, estimulado. e agora que a gente reduziu a tela dele, que pela manhã ele não vê tela e tal, ele tá comendo livros. Porque ele tem que estar fazendo uma coisa. E aí ele relê até, porque daí não há livro que chegue, né? Ele relê os negócios, é sério. E aí, assim, eu falo, mas, gente, vai ali, sei lá, fazer outra coisa. Não sei, não gosto. ele tem que estar fazendo uma coisa. Então, aí ele já, ou é TV, ou ele está lendo o livro, ou enchendo lá o saco do gato, entendeu? Alguma coisa, ele não tem mais essa ociosidade, assim, né? Não, criança realmente não para, eles precisam estar fazendo alguma Mas coisa. é que a gente tava na rua, né, gente? A gente não ficava dentro de um E a apartamento. gente parece de que uma tinha casa. mais imaginação, Na rua. Criatividade, Não é? muito mais. Pegava a Criatividade. panelinha, punha a vela embaixo para fazer comidinha de verdade, né? Ai, que Também tava delícia mexendo. isso, meu Deus. Criança sim. Né? Existe uma questão até que a gente também falou, que são os laudos, que a gente acha um tema super interessante. E, ó, que a premissa do filho real versus idealizado leva para um lugar muito delicado, que são os laudos. Né? Para muitos pais, receber um diagnóstico é como receber um rótulo definitivo da criança e tudo mais. Só que essa questão de laudos, elas têm várias vertentes, assim, né? Eu vejo hoje, não sei se um excesso de laudo ou tudo caracteriza-se em algum distúrbio ou em alguma coisa. E também tem o outro lado de que muitas vezes se você descobre algo mais cedo, você consegue tratar antes, né? Você consegue ajudar a criança mais cedo, talvez em alguns aspectos que ela precise no futuro, né? Como é que você observa essa questão dos laudos hoje? Eu, por exemplo, já me perguntaram assim, eu não tenho aqui na mochila dele o laudo dele, do meu filho. Tadinho. Aí eu falei, mas que laudo? Porque o guri é hiperativo, assim, né? Ele não para e às vezes ele se dispersa, para de prestar atenção, que ele acha chato, entendeu? E aí eu fiquei muito pensando nisso, mas ele tem que ter um laudo? assim, é um assunto delicado, né? Porque o laudo, ele pode ter dois lugares. O lugar de você ajudar essa criança mesmo, né? Olhando para aquilo que está diante de você e pensando, poxa, quais são as necessidades que ele tem? Como que eu vou conseguir ajudar melhor?
né? Olha, ele tem TDAH, né? Então, eu já sei que eu vou ter que tomar cuidado com a alimentação, vou ter que ajudar essa criança a focar muito mais a atenção, né? E a gente tem recursos hoje para isso. Então, o laudo, ele deve servir para ajudar. Mas a gente vê um outro lado do laudo, que é como uma muleta, para justificar Justificar coisas. Aham. tudo aquilo que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela pessoa adulta não é capaz de fazer, ou faz de uma forma que não deveria. Tudo isso é justificado pelo laudo. Então, isso acaba roubando esse desenvolvimento dessa pessoa que poderia ir para muito além, né? Então, ela olha aquilo que é difícil e eu tenho que realmente tentar mais. Eu não vou tenho me esforçar. capacidade. Eu não, porque eu tenho, né? Porque eu sou TDAH, porque eu sou TOD, porque eu sou TEA. Então, aí a gente tem uma Traz dificuldade. muitos direitos e poucos deveres, né? E maximiza os direitos e minimiza os deveres, né? Então, com crianças pequenas, assim, na clínica, eu sempre combino com os pais, assim, que a gente não nomeia. Não nomeia. Até porque a criança e os amigos, né? E Rotula, né? ela escuta falar daquilo de um jeito muito ruim. É. Então, se ela sabe que ela tem um diagnóstico de TEA nível 1, né, autismo, e os amigos hoje em dia eles se xingam, seu autista, né, como se fosse uma coisa assim muito ruim, pejorativa. Então, não é saudável a gente deixar que essa criança cresça com essa limitação, que na verdade vai acabar trazendo um prejuízo muito maior para o desenvolvimento dela. Ela poderia ir muito além daquilo, mas ela não vai, porque ela fica sobre essa limitação, sobre esse controle de que eu tenho TDAH, eu sou aquele que não consigo prestar direito atenção, eu esqueci alguma coisa porque realmente, porque eu sou desligado, porque eu não consigo. Meio que rotula a própria criança, assim. Então, para criança pequena não é legal, né, você contar. Eu acho que é importante a família, os responsáveis, a escola, todo mundo que é responsável por essa criança e até por esse adolescente. Para a criança e para o adolescente, às vezes os pais sempre trazem essa pergunta, mas quando que a gente conta então? Né? Quando que deve contar? Quando essa criança não, quando o adolescente ele já começa a ter ali um nível de autoconsciência, assim, que ele começa a se entender diferente. E aí ele começa a trazer questões. Mas eu não consigo chegar numa menina, me falta habilidades, eu não consigo isso. Então aí é o momento da família falar, sabe, filho, é porque assim, você tem algumas características, você tem um jeitão de funcionar que é assim um pouco diferente para algumas coisas, sabe? Isso até tem nome, isso é tal, né? Se chama assim. Então, isso ajuda você a se entender, mas veja, isso nunca fez diferença para outras coisas na tua vida, né? Você consegue ir tão bem e tudo, mas assim, eu estou ajudando ele esse autoconhecimento, né? Eu estou ajudando ele a entender, talvez, algumas questões que sejam diferentes quando ele tiver maturidade para isso. Porque para criança pequena, eu vejo muito mais como um prejuízo você ficar contando, né? Do que como benefício. Quando os médicos contam, né, assim, porque às vezes os médicos eles não tomam o devido cuidado, eles acabam dando o diagnóstico na frente da criança. É uma coisa muito comum que acontece, né? Enfim. Aí, o que eu gosto de fazer na clínica? Eu falo, você sabe o que é TDAH? Porque a criança, coitada, ela acha que ela tem um problema na cabeça, ela acha que ela é burra, né? Ela acha que ela não vai dar conta. Então, eu digo assim, TDAH é como se você realmente tivesse um carrão aí. Pense qual que é o carro mais bonito que você acha. É isso? É Ferrari, é Jaguar, então é uma Ferrari. Só que você não sabe dirigir. Você não sabe dirigir, ele está desgovernado e você tem que ir, né, por uma estrada difícil de dirigir. Então, a gente vai ter que aprender a dirigir esse carrão. Porque realmente o TDAH é uma capacidade muito grande de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Não parece um carro desgovernado, né? A minha atenção está aqui, está lá, está aqui, está lá, está aqui, está lá, eu estou vendo. Só que às vezes é uma atenção tão flutuante que ela não foca o tempo suficiente para que haja o aprendizado. E aí tem o prejuízo. Tem crianças que não têm prejuízo na escola, porque tem o TDAH associado
uma capacidade cognitiva muito grande, né? E a gente vai entrar em altas habilidades, ou enfim, aquilo não prejudica. Mas tem algumas crianças que não, e então você vê esse prejuízo, porque a atenção não fica lá o tempo suficiente para que ela consiga entender, aprender aquilo que ela precisava. E aí ela começa a achar que ela é burra. Por quê? Né? Porque ela escutou o passarinho lá fora, ela viu a borracha do amigo que caiu, ela viu a amiga cutucando a outra e a aula rolando, e a professora explicando. E aí quando ela volta para a aula, Já está no 10º capítulo. né? Eu já nem sei mais. Já foi. O que essa professora está falando? Então agora eu vou pegar o meu caderno aqui, vou fazer um desenho, eu vou cutucar o meu amigo, eu vou chutar, eu vou jogar papel. E aí, né, como que essa criança passa a ser vista nesse contexto também? Veja que difícil isso, né? É uma situação delicada. E tem a questão da escola também, dos profissionais, hoje em dia, com tantos laudos e com preparo para isso, né? Por exemplo, no caso do meu filho, eu sempre recebi a questão de que ele fica só andando na sala, porque ele não para, ele assiste TV pulando, né? E aí ele fica só andando na sala. Daí fui questionar ele, mas Heitor, você fica andando na sala, o professor enchendo o saco. Mas eu estou ouvindo tudo que ela está falando. E ele responde. Então, assim, ele está fazendo as coisas, mas ele também está prestando atenção no que ela está falando. E talvez até o caminhar para ele, talvez não, melhor. Com certeza, funcione melhor. Mas aí tem o Joãozinho que está do lado, que está vendo ele caminhar. Que vai querer caminhar também. Ou que está atrapalhando, porque ele quer prestar atenção na aula. E essa professora é 1 para 40, 30, 20. Como então que a gente ela também faz? tem que, né? Como que ela faz? Isso é, assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje, né? Porque olhando para a escola, é exatamente isso. A gente entende que as crianças, todas que estão ali, elas não aprendem da mesma maneira. Só que o programa é o mesmo. Pois é. Para todas. Isso para todas. Para todas. É complexo, né? Porque assim, várias crianças, elas aprendem diferente. Sim. Então, não sei se a gente vai chegar nessa excelência de observar as peculiaridades, né? E talvez dar a cada um o que poderia ser, um teste de perfil dar a todos. da criança. Quando entrou na escola, você vai lá, vai com esses aqui. Mas daí, né? Eu acho que eles já um perfil disso, né? né? Umas turmas mais bagunceiras, umas turmas mais... Ou eles separam os bagunceiros, né? Que na nossa época são bagunceiros, né? Os agitados. Eles dão uma mesclada, mas eu entendo assim que é um processo difícil para a escola, né? E a gente falando do diagnóstico, muitas vezes, né, os pais falam, mas na clínica, né, você não vai pedir diagnóstico, não é importante saber o que essa criança tem. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte, essa criança está tendo algum tipo de prejuízo, né? Ou acadêmico, ou social, ou emocional. É uma criança que começa a se achar inferior, boba diante dos amigos, porque não está conseguindo aprender. Puxa, então tem um prejuízo. Tem um prejuízo e um sofrimento. Sim. Né? Então é importante a gente ver o que essa criança tem para conseguir ajudá-la melhor. Né? Eu não vou fazer o exame, não vou fazer a testagem para falar para a criança, fique tranquila, é porque você tem TDAH, né? Não é isso, mas é para conseguir auxiliar com as ferramentas que ela precisa para poder desenvolver. Nesse caso, sim. Mas quando você olha uma criança super agitada lá, né, que não para, e você vê assim, mas não tem prejuízo. É uma criança que consegue dar conta de lidar com as regras desses lugares. Tem dificuldade de aprendizado? Ela não tem dificuldade de aprendizado. Socialmente ela é bem aceita, ela tem muitos amigos, a família lida numa boa. Para que eu vou pedir testagem para essa criança? Não, né? Então, a barreira maior da testagem acaba sendo lá na escola. Porque como, né, a TT colocou, já pensou se todo mundo que chega na escola fala assim, é que o meu filho aprende pulando, o meu filho aprende cantando, o meu filho aprende dançando, o meu aprende deitado no chão. Como é que vai fazer a coitada? Cada um. Então a escola não consegue. Então a escola fala, o teu filho aprende cantando, então tá bom. Então vou cantar. Precisa de um laudo. Então me traga um laudo, que daí nós vamos cantar para o teu filho aprender, nós vamos deixar que ele cante para que ele aprenda. E eu concordo com a escola, porque vejam, a escola, ela é uma instituição que foi criada para cuidar do social
não no individual. A escola não sabe trabalhar no individual. Não sabe trabalhar individual, com Ela certeza. tem que cuidar do todo. E como que ela faz para cuidar do todo? Se o Joãozinho aprende diferente do Pedrinho e do... Que E complicado. é interessante o que você falou, porque hoje nós temos vários laudos tardios, né? Então, assim, a pessoa tem um diagnóstico depois de adulto. E aí, ela já passou por essa fase que não sabia o que tinha, ela se achava estranha na escola, né? Ou diferente, que não parava quieto, enfim. E aí, quando descobre na fase adulta, aquilo tem muito sentido. Ah, então é por isso que eu me comportava dessa forma. Só que ela já aprendeu outras habilidades para conviver em sociedade, para poder trabalhar, para poder ser mãe, pai, enfim. Se adaptou, né? Se adaptou. É interessante isso que você fala, porque realmente a criança usa isso como uma defesa, né? Eu sou assim, e os pais usam também. Mas depois de adulto, você olha e dá um sentido diferente para esse diagnóstico. Sim. Isso que você falou, Ruby, me fez pensar em algo que acontece com bastante frequência. Porque a gente sabe que o TDAH, né, o próprio autismo e muitos transtornos assim que tem essa desregulação emocional e essa baixa tolerância à frustração, inflexibilidade cognitiva, né, ligado a esses transtornos, a gente sabe que isso é genético. Então, muitas vezes, os pais falam assim, eles chegam e falam assim, olha, a professora está reclamando lá na escola disso e aquilo. Mas quando eu tinha a idade dele, eu fazia a mesma coisa. Então é normal. Então é normal, só que eles querem normalizar. Você reconhecer isso? Mas é que aí eles querem normalizar, né, para justificar, assim, então não tem nada de errado, porque eu também fazia. E tá tudo bem comigo Não, hoje. eu não E veja, eu não tinha que hoje mudar, tô bem, eu mas venci, eu tenho né? muitas Tá tudo coisas assim certo. que eles fazem Então é que isso, eu fiz sabe? também. E aí você tem um trabalho danado para mostrar para esse pai assim, olha, realmente, né, você tá aqui hoje, e tal, você superou, mas a que custo? O mundo é outro também, né? Teve sofrimento no caminho, né? E às vezes o pai começa assim a perceber que teve muito sofrimento. Fala assim, então, você acha que a gente tem, hoje nós temos a chance de ajudar o teu filho melhor? Talvez ele consiga se desenvolver sem sofrer tanto, sem se sentir assim, o isolado, o abandonado, o excluído, o bobão da turma, sem que todo mundo tire sarro dele, ele é o que não entende a piada, né? Porque você vê no TEA nível 1, não entende sentido figurado. Né? Se fala uma piada, fala, vai chupar manga, né? Então, assim, é um cérebro que funciona realmente diferente. Concreto. E aí você vê, aqueles pais começam a entender, assim, a quantia que foi sofrido esse desenvolvimento para eles. E aí a gente ganha os pais. Falar, pois é, a gente pode fazer diferente para o teu filho sofrer menos, só que tem que tomar cuidado, porque às vezes esse sofrer menos, aí o pai não quer que o filho sofra nada. Nada. Aí abafa demais. Isso. Gente, nós falamos já 40, mais do tempo. Então, para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui da reta final para essa mulher que ouviu tudo isso aí que a gente falou e está com o coração na mão ali, né? Pensando por onde eu começo, se ela pudesse escolher uma coisa ou outra sobre a questão do filho. O que você tem a dizer para esta mulher aí que talvez tenha um laudo, talvez pense em o filho tem algo que ela, sei lá, acha que poderia ter, ou também o lado da culpa, né? Ela se culpa muito por não dar atenção, talvez por não ter observado os sintomas, digamos assim, e tudo mais. Nossa, quanta coisa, né? Ao mesmo tempo. Porque acho que assim, são várias coisas, né? A mulher, ela se culpa por várias questões da atenção, e daí vem o filho com todas as suas demandas, né? Que são muitas, principalmente quando tem algo nesse sentido, e que requer um pouco mais de cuidado, um olhar diferenciado, né? Difícil, assim, né? Olha, eu acho que, de um modo geral, independente se essa criança tem laudo, se não tem, se eu acho que ele tem alguma esquisitice, que ele é diferente em algum aspecto, a gente, enquanto mãe, de alguma forma, está sempre lidando com isso, né, com várias outras situações. Mas eu vou ainda mais para aquilo que eu falei, assim, do pouquinho todo dia.
a melhor maneira da gente conseguir lidar com a culpa, com essa culpa que a gente tem do todo, é a gente fazer essa reflexão assim, olha, talvez eu não consiga ser aquela mãe que realmente eu gostaria, de ter todo aquele tempo, né, de fazer brincadeiras no tapete, mas o que que eu consigo de verdade fazer com meu filho hoje? Quanto tempo eu consigo? 10 minutos? Pode parecer uma bobagem, só que se você faz esse desafio para você, e se você consegue todo dia estar 10 minutos, você já tem uma sensação de mais tranquilidade. Sim, yes, dei conta, né? O que que eu consigo fazer por mim? Eu consigo tomar um café tranquila? Nem que esse café ele dure 5 minutos. Eu consigo olhar pela minha janela, pensar numa coisa boa, sentir o cheiro do café. Consigo, eu vou fazer isso por mim, 5 minutos. Isso vai trazendo um alívio. Pequenas coisas. A gente está dizendo de momentos. A gente não está dizendo de coisas grandiosas. Porque se quiser ser a Mulher Maravilha, não vai conseguir. Não vai dar. Né? Vai se frustrar. É isso. Nem fazendo a posição da Mulher Maravilha do empoderamento, né? Exatamente. Não vai Eu conseguir acho isso uma chegar. coisa bem interessante, sabe? Porque a gente fala em empoderamento, cara, chega também, né? Oh, Não quero meu empoderar Deus. porcaria nenhuma, É. chega dessa história de empoderamento. Foda-se o empoderamento. Quero ser feliz, né? Mas pô, muito, empoderamento né? é custo. Gata borralheira, não, Muito, parou. gente, né? A gente quer ser princesa às vezes. Exatamente, quero ser servida, É. cuidada, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, a gente tem agora tantos mais papéis atribuídos. Mas né? Que peso, E que quanto mais dá sufocamento. conta, mais você vai sobrecarregar. E as que pessoas Mulher vão achar Maravilha que nada. você dá conta sim. Acho brega aquela coisinha de estrelinha dela, né? Aí eu gosto da Mulher Maravilha. Fala mal dela. Acho ela super legal. Gostaria de ser como ela. Gente, eu amei, adorei. A gente tem que fazer parte 2 aí desse tema. Porque tem um monte de coisa aqui que eu não consegui perguntar pra você. Então já tá convidada, tá? Ai, Pra parte obrigada. 2 aí, pra gente fazer um outro bate-papo. E agradeço super a tua participação, foi muito legal te ouvir, entender um pouco mais. E tenho certeza que muitas mães em casa tiveram ali um insightzinho aí da tua fala e da tua experiência. Ai, obrigada. Desculpa se eu falei demais. Imagina! Meninas, obrigada. Algum recado? Acho que já demos todos, né? Chega de recado? Chega. Então tá joia. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente aí durante todo esse tempo. Se você ficou até o final, é porque você gostou. Então, se você gostou, manda para alguém esse episódio, alguém que você acha que está precisando. Dá um like aí, se inscreve no canal, faz todas as coisas necessárias hoje que precisam ser feitas, porque a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho, com muito cuidado, para que você possa se informar e também viver um pouquinho melhor, ter um pouco mais de informação. Tá legal? Então essa foi a versão beta do Pod Brown e até a próxima. Tchau! Queremos agradecer aos nossos parceiros que estão com a gente nessa jornada do Pod Brown, a versão beta, o nosso espaço especial de saúde, carreira e desenvolvimento da mulher madura. Muito obrigada às óticas Íris Verde, às farmácias Bom Jesus e à Dr. Shape pelo apoio e confiança em nosso projeto. É uma honra ter marcas que valorizam o bem-estar e a informação caminhando ao nosso lado.